inclusive, uma coisa que eu dou muito valor, que é discutir os rolos de demonstração dos profissionais ou daqueles que estão se inserindo no mercado. Porque no mercado hoje você precisa de 3 coisas, são 3 coisas que são fundamentais. Um currículo, evidentemente, que hoje em dia se dá muita atenção à educação da pessoa, né? Mas no caso de cinema e cinematografia, uma educação especializada. Depois, o rolo de demonstração, que a gente discute muito nesse curso, assim, até nas horas vagas, porque isso é fora da matéria, mas eu faço questão de dar. Que você saber o que os produtores, os diretores querem, as outras pessoas que não são seus amiguinhos querem ver no seu rolo, porque amiguinho sempre adora tudo, gosta, bate palma. Eu acho mais importante que os rolos sejam criticados. A gente abre uma meia hora antes, fala sobre isso. No final do curso, inclusive, quando a gente chega em workflows digitais e correção de cor, né, colorimetria, a gente consegue, inclusive, a fazer exercícios de correção. Correção não é um curso de colorimetria, nem de ciência da cor, mas a gente faz pequenas modificações nos rolos de uma pessoa e de outras, pessoas que têm originais, enfim, é uma conversa longa. Mas é o seguinte, esse curso nosso, esse curso de direção de fotografia, se vocês entraram no site e vocês podem ver, ele se divide em 2, na verdade. Então, aqui, na verdade, ele divide em 3, mas aqui eu acho que só tem 2 coisas. Você tem um módulo teórico, que é o que vou mostrar para vocês aqui, vocês já devem ter visto, mas eu vou repassar, que é a teoria. E depois existem dois desdobramentos práticos que aí já são presenciais. Então, esse módulo, esse curso completo, é quando você já se inscreve, não só na parte teórica que eu dou online, e a parte prática que é presencial, que é dado nas casas casadas. Então, o módulo prático, as partes práticas são dadas por outros 2 instrutores. É o Cleumo, que dá o Conhecendo a Câmera Digital. No caso aqui, é Conhecendo a Câmera Digital fisicamente, né? Nós temos equipamento Blackmagic e monitores, entende? A ligação das câmeras com monitores, como é que você lê o waveform, as práticas hoje em dia, os protocolos de abertura de câmera, de como é que você faz, porque é toda uma história nova. E depois tem um módulo da prática da iluminação, que é dado pelo Paulinho Plim, que é um gaffer, ele é um diretor de fotografia, mas ele é gaffer, foi gaffer da TV Globo por 25 anos, e as pessoas adoram o Paulinho. E quem quer pegar na mão, entende, quer conhecer mais iluminação, geometria da iluminação e conhecer equipamento, LEDs, é com o Paulinho. Então, as pessoas que não estão no Rio, algumas pessoas até vêm. Nós, nesse período agora, temos duas pessoas que vêm de Belo Horizonte. Tem gente que vem de São Paulo. Enfim, a gente depois discute isso se quiser. Mas, então, quem está no interior e quiser, tem o meu módulo, que é um módulo teórico. Então, você pode pegar o módulo teórico somente ou o curso completo, que tem essas 2 coisas. Então, eu vou compartilhar aqui o conteúdo do curso, que vai, na verdade, me guiar mais do que guiar vocês. Essas coisas que a gente mostra, vocês estão vendo aí, não? Dá para ver? Sim. Mas eu vou ler aqui, porque às vezes fica pequenininho, as pessoas estão no telefone, no celular e tal. Então, é o seguinte,
Essa primeira aula, que é de 2 horas, cinematografia, definições e como analisar, é uma aula principal. Na verdade, é uma aula sobre estética. A gente tem que ver a cinematografia de uma forma maior, e eu sou partidário de que a gente tenha eu sempre um acercamento, approach, né? Acercamento teórico das coisas que nós estamos fazendo. A teoria corta muitos caminhos. Às vezes a gente fica na prática, essa história do hands-on, mão na massa, é lindo, todo mundo quer pegar numa câmera, a gente sabe que as câmeras hoje você liga, já vai aparecendo, vai gravando, maravilha, mas não pensem que o digital é tão fácil. É fácil se você não quiser ir para o lado profissional. Mas quando você assume responsabilidade de trabalhos profissionais, você tem que conhecer a matéria, porque se você falhar, você dança. O terceiro ponto que eu falei, currículo vitae, demo reel, terceiro é reputação. Depois a gente fala nisso. Mas aí, então, primeiras 2 horas, a primeira aula, é sobre a percepção de um filme, do ponto de vista da cinematografia, claro. Cinematografia é o estudo a atividade de captar e reproduzir imagens em movimento. Pronto. Agora, quando você vê um filme tem aí, sei lá, 1.200 cortes, 800, um longa-metragem tem de 800 a 1.200 cortes, não é isso? O que acontece? Você vê um filme, aí você vê assim e diz assim, pô, gostei da fotografia desse filme, ou não gostei da fotografia, ou esse filme é assim. O que você está tendo? Você está tendo uma sensação sintética que a gente chama de Gestalt, não é? Gestalt é essa palavra em alemão que, quando você tem uma coisa com muitos elementos, ela agrupa no teu cérebro e você tem uma sensação sintética. Muito bem, isso aí todo mundo tem. Você pode ser profissional, espectador, dono de casa, qualquer pessoa, chofer de aplicativo, você vê um filme, você tem essa sensação e tem uma tela de julgamento aí. Muito bem, isso aí é a parte sintética da percepção nossa de um trabalho cinematográfico. Agora, eu vou para um outro lado, eu vou para o lado analítico, que é um método que eu ensino há muito tempo, já ensino há 10 anos, inclusive numa universidade americana, que são os 13 elementos de cinematografia. Nós vamos estudar 13 elementos que estão presentes em qualquer imagem em movimento. E por aí a gente começa a conseguir analisar as imagens, né? Então, analisando as imagens de alguns filmes, não se trata disso esse curso também. Nós não vamos ficar vendo o filme nem nada, mas vamos falar sobre isso e aquilo. Mas você consegue, com essa metodologia, a metodologia de análise crítica, você consegue desconstruir qualquer filme e fazer o que se chama engenharia reversa, entende? Quer dizer, você vai entender como é que essa pessoa chegou naquilo. Isso também, esse método de análise crítica, ela também é muito importante no real time, quer dizer, na hora que você está fazendo. Porque hoje em dia a direção de fotografia é a pessoa olhando no monitor e ver o que a câmera está vendo. E começar a criticar aquela imagem. Pô, o quadro está assim, a composição, a luz, o ângulo, entende? O movimento de câmera, enfim, contraste. Então, tem 1000 elementos aí que você tem que perceber. Então, nós vamos, nessa primeira aula, a gente tem esse método, entende? Então, é a busca dessa terminologia. Esses elementos, depois, eles vão sendo estudados, entende, nas outras apresentações. As minhas apresentações são feitas com PDF, ilustrados,
que o PDF é PowerPoint, e depois esses PDFs são deixados para os alunos. As aulas nossas são gravadas, ficam um tempo lá para quem às vezes perde, né? Muito bem, então o segundo ponto é a luz, não é a iluminação ainda. A luz, a física da luz, que é muito importante a gente saber essas coisas, às vezes, em profundidade, porque você começa a ver de uma outra forma, quando você entende o fenômeno luz. E é um fenômeno muito lindo, mas complexo. A luz tem várias dimensões, a luz se comporta de formas diversas. Depois a gente tem a história toda da visão da humana e a visão das máquinas, quer dizer, das câmeras, que é o terceiro ponto, e que você sabe, a visão humana é uma coisa maravilhosa, e aí todo mundo gosta da visão das máquinas, mas, na verdade, as máquinas não veem como a gente vê. E a gente tem que entender como, então, as câmeras veem. Isso aí é uma coisa que a gente vai começar a ver. Aqui é basicamente o momento que se a gente discute o contraste de que uma câmera pode ver, o que a gente chama de dynamic range, né? Então, tem câmeras que têm uma dynamic range maior do que as outras, é uma faixa de percepção de contraste, mas a gente usa umas terminologias em inglês que vocês têm que se acostumando. Depois, geometria da iluminação, aí sim, já é uma técnica de iluminação acoplado com os problemas de exposição e as excepcionalidades da exposição, quando você entra em situações como pouca luz, ou então muita luz, coisas de muito contraste e tal. Depois, uma coisa que depende de bastante tempo, que é a cor, os espaços de cor e as dimensões. A gente ali começa a entender a diferença muito importante, que é como as câmeras eletrônicas vêm. As câmeras eletrônicas vêm da televisão, e com elas vem toda uma tecnologia que vocês já devem ter ouvido falar ou visto em suas câmeras, se chama REC 709. Entende? A gente vai entender isso e vai entender onde a gente vai querer chegar, que é o que eu chamo de cinematografia digital. A cinematografia digital não é a imagem da televisão, é uma imagem que você pode pôr na televisão, mas que você pode chegar até uma tela grande. Enfim, é você chegar no que se chama state of art. O estado da arte é o momento que existe de melhor, a gente vai conversar sobre isso. Uma passagem pela história da cinematografia, porque é muito importante saber de onde viemos, as diferenças, aquilo que é conquistado em termos de tecnologia da imagem. Aí a gente entra uma aula toda dedicada ao filme, o negativo, fotoquímico, porque o fotoquímico, vocês acreditem ou não, eu acho que muita gente gosta, quem sabe do que é uma imagem fotoquímica, gosta, a gente tem que saber por quê, porque é a cinematografia analógica, e também aquilo que o fotoquímico deu para que nós chamamos de cinematografia digital, ou seja, o desenvolvimento de uma arte de 150 anos que passou muita coisa para o digital. E você vai ver que para você atingir isso, você tem que conhecer, então, o processo digital com carinho e com profundidade. Então, em processos digitais, a gente dedica mais 4 horas. Depois, começam as aulas de sínteses, porque a gente vai entender, depois de uma teoria toda exposta, qual é a diferença entre as câmeras, que câmeras usar, por que usar, os cuidados que você tem com câmeras que são, às vezes, vocês acham que fazem tudo, mas não fazem, vão te derrubar do cavalo em algum momento, se você não prestar atenção e não souber de que se trata. Aí também, como síntese, vem os workflows digitais,
que são os caminhos críticos, entende? Que vem da câmera até a projeção, ou então entrando pela colorimetria, a gente entra lá, a gente usa o DaVinci Resolve como uma base prática, a gente fala disso, com um pouco de colorimetria. Na última aula, geralmente, é uma aula sobre design, que entende a posição do diretor de fotografia junto à carreira profissional. Existem muitos mitos, como chegar lá, a atitude que você deve tomar, a tua relação em relação ao diretor de arte, ao roteiro. A gente fala muito disso, conversa muito. Eu vou te compartilhar e ver se a gente pode começar as conversinhas. Então, alguém tem alguma coisa aí a perguntar? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu já sou aluno da ABC, né? Fiz alguns projetos aí também e estou muito curioso com esse. E só tenho, nesse momento, agora uma dúvida. Eu não sei se o professor, de forma online, né, vai abordar também iluminação natural ou só iluminação artificial? Não, você vai ver que o que eu abordo, você pode aplicar em qualquer situação. Você está onde? É o Rodrigo? Não, não, não. Eu estou em Curitiba, Álvaro. Ô, Álvaro, tudo bom? Não, aqui essa aula de iluminação é sobre a geometria da iluminação. Eu não sei se você já ouviu falar, existe uma coisa que chamou a técnica de iluminação lateral por contraeixo. Pois é, o do professor Carlos Eberti chama de natureza da iluminação, né? Mas o professor Afonso chama de geometria. Geometria, eu não sei. O Weber, aliás, é um meu amigo há mais de 20 anos, é um grande professor. Qual curso você fez com ele? Inicialmente eu fiz cinematografia com smartphone. Com celular, não é isso? E Isso. ele é filmando com o celular, não é isso? Correto, correto. É muito bom. Não, aqui, a parte de iluminação, existe uma parte prática aqui em que você vai fazer. Você, antes de saber iluminar, você tem que saber a luz, como é que ela se comporta, entender um pouco da física da luz. Porque a luz tem uma série de propriedades de você saber o que produz uma luz dura, uma luz suave, como é que é a luz rebatida, a luz... Essas coisas todas eu entro, porque é um módulo teórico, mas ele é muito visual. Agora, a parte de iluminação é uma parte de geometria. O que a gente chama de geometria da luz? O espaço que a gente vê está em 3 dimensões, não é isso? Apesar de que nós captamos com essas câmeras nesse momento, são capturas de 2 dimensões, mas a gente filma em 3 dimensões, em espaço de 3 dimensões. Então, você cria eixos entre atores, não é? Então, você tem os eixos onde você coloca a câmera, os eixos onde você coloca a luz, e como é que você se comporta em qualquer situação apresentável. Então, como é que você faz em relação a uma fonte de luz? Ou como é que você discute uma cena com o diretor? Porque aí essas coisas todas são ligadas e vocês vão clicando nesse curso, vocês vão clicando aos poucos e vocês vão entendendo. Por exemplo, quando eu digo a visão do diretor e a visão do diretor de fotografia, são 2 coisas totalmente diferentes, porque, por exemplo, quando o diretor vê com a visão humana, ou mesmo através de um visor, ele não está vendo a dynamic range da câmera, ele não está vendo como é que a câmera vê. E te cria problemas sérios. Por exemplo, se você olhar numa sala, agora está escuro, mas vamos dizer que aqui do meu lado tem uma janela clara, com exterior dia, eu estou no interior dia com uma referência externa.
Você olhar aqui umas pessoas sentadas, você vai ver tudo. Você vai ver as pessoas, a televisão ligada, e lá fora, super, com o maior sol do mundo, com o mar, com o sol no contraluz, você vai ver tudo perfeito, que a visão humana é maravilhosa. A gente mede isso em stops. A visão humana tem uma latitude de 21 stops. Com a câmera digital, não tem mais do que 15 stops. E isso cria um problema seríssimo. Não é? Um dos grandes problemas da iluminação é o balanceamento de interior com exterior. Muito bem. Sim. Como é que você ataca isso? Entende? Então, esse acercamento, essa teoria que a gente usa dos eixos, entende? A técnica do contraeixo e tudo, é uma forma que você, uma vez conhecendo, você discute isso com os diretores, com as diretoras, e você começa a criar uma forma de se comportar em relação a um set ou uma coisa que você está desenhando e que te favorece. Porque eu te digo, se você entrar num eixo errado de luz, você sabe que numa filmagem, não sei a prática que vocês têm, mas você sabe que se você começa um diálogo, você cria um eixo e existe uma lei, né? A lei de 180 graus, que você não pode pular o eixo, porque senão as imagens se invertem. Enfim, sim. Se o diretor pedir a você para pôr a câmera de um lado errado, em que uma fonte de luz esteja no lugar errado, e você começou aquela sequência, dançou. Aquela sequência vai ficar toda daquele jeito, porque você não vai poder pular para o outro eixo, nem mudar a luz do lugar que você está. Então, desculpe, eu tenho essa coisa que eu tenho duas línguas na minha cabeça, um inglês, então eu falo approach, não sei, acercamento é approach? É, né? Acercamento. Pode ser. É um acercamento. Então, essa coisa de você chegar numa situação e olhar essa situação de uma forma, você tem que entender isso. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Então, essa teoria, o que eu chamo de geometria da luz, é como é que você vê isso e como é que, até no roteiro, você tem que começar a entender que isso, alguma coisa vai acontecer. Então, aí é um momento que você, fazendo um comercial, fazendo um videoclipe, às vezes fazendo isso, fazendo aquilo, você tem que ter conhecimento disso. Porque senão a tua imagem pode ficar flat, chapada, sem contraste, e sem possibilidade de você mudar uma vez que você entrou naquela história. Bom, isso é uma conversa muito longa, eu não sei, mas eu estou dizendo a você que eu não vou falar sobre iluminação assim ou iluminação assada. Eu vou dar uma teoria em que você vai empregar em qualquer tipo de iluminação. Não é um curso sobre iluminação, não é isso? Você vai ter esses elementos para você iluminar melhor. Mas são 2 horas que eu falo nisso. E a gente pega imagens e faz exercícios. Eu peço até que as pessoas vejam se as pessoas estão entendendo isso, pedindo para você buscar imagem na internet e tudo. Beleza. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Outra coisa, claro, é que geram outras milhões de dúvidas, né? Ah, claro, mas olha só, cinema é assim, você quer filmar... nunca acaba. O filmar é você encarar a realidade, entende? A realidade é super complexa. O bonito dessa profissão é que você, na maior parte das vezes, você não vai para o mesmo lugar 2 vezes. A não ser que você esteja filmando lá numa série, ou programa desse de auditório. Mas se você sair por aí filmando, até num documentário, entende? Se você tiver essa teoria e você souber onde pôr a câmera, você vai fazer melhor do que quem não sabe, entende? Sim, genial, professor. Muito obrigado. Não, que é isso. Agora, vocês já viram, eu falo a beça, né? Então,
Mas fique à vontade, pode falar que a gente está anotando tudo aqui. Tá bom. Isso aqui está sendo gravado. Quem perdeu, chegou atrasado, amanhã ou depois a gente põe ali. Se perdeu um encontro com o Beato, você vai lá no YouTube, você pega essa lenga-lenga toda. Beleza. E aí, quem mais? Ninguém mais quer? Oi, eu levantei a mão, mas eu não sei se o senhor está vendo. Desculpe, eu não estou pensando, não estou vendo. Desculpe se eu atravessei também. Desculpe se eu atravessei sua frente, perdão. Perdão. Amanda, fala, Amanda, por favor. Onde você está, Amanda? Oi, eu estou em Niterói, região Beleza. metropolitana. Beleza. Professor, então, eu fico com a impressão, eu tive poucos setes, né? Eu me formei há pouco tempo em jornalismo e aí, para o fim da faculdade, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de cinema, do curso de cinema, e aí percebi, assim, que o técnico da luz, ele é muito, muito importante para, enfim, né, para a gente conseguir passar às vezes uma linguagem específica através de uma luz específica, né? Nem sempre aquela luz natural sozinha vai ser suficiente para captar a imagem que a gente quer captar. Eu queria saber se o diretor de fotografia ele precisa ter alguma formação em iluminação, porque eu vi, inclusive, nos cursos da ABC, que tem esse módulo, e eu sempre fico assim, sabe, indecisa, pensando, será que eu me inscrevo para fazer? Será que vai ser definidor? Claro, olha só, muito boa pergunta. A câmera, o diretor, a diretora de fotografia, aí está no nome, tem que saber tudo. Hoje em dia, esse termo diretor de fotografia, diretora de fotografia, é muito usado para qualquer pessoa que trabalhe com a câmera pode ter isso, porque na Constituição de 88, quando houve uma reformulação trabalhista, esse é o título que você põe nessa profissão. Agora, não é porque você pega uma câmera digital e começa a gravar que você vai ser a diretora de fotografia que um projeto mais complexo exige. Então, você falou, precisa saber de iluminação? Claro que você precisa saber de iluminação, né? Porque a luz, né, é a nossa ferramenta principal, é onde você põe o drama, a tua expressividade, não é? Ou a naturalidade, ou a mentira, de você... Não é? Tem esse termo, make believe, fazer acreditar, que, de uma certa forma, nós estamos sempre, no caso da dramaturgia, da cinematografia de dramaturgia, você está sempre criando climas, e a luz é importantíssima, ela cria um clima na hora, entendeu? A luz e a cor, mas não só isso, não é isso? Quer dizer, a iluminação não é a única coisa que você precisa conhecer na direção de fotografia. O curso de A Prática da Iluminação, o Paulo Klim, ele dá inclusive essa teoria, porque ele foi meu aluno, desde o tempo da TV Globo, eu fiz uma série de treinamentos lá dentro, foi lá que eu conheci, sempre gostei do Paulo. Ele conhece, e ele dá também essa teoria do side cross lighting, entende? Que a maior parte dos diretores de fotografia, os gaffers, usam, entende, para iluminar uma cena. Então, só que essa parte da iluminação, esse curso dele é um curso assim de aparelhos, não é? Que você vai ver os tipos de aparelhos que criam vários tipos de luz, não é isso? E também um manuseio dessas coisas. Então, esse curso, eu diria que é um curso de gaffer, entende? O gaffer é uma palavra americana, mas que se usa como
como se usa aqui, o chefe de iluminação, entende? Ele não é um eletricista, não é uma pessoa que estende o cabo, que liga o cabo e vê se o gerador está funcionando direito. Não, o gaffer é uma pessoa que lida com a iluminação. Mas o desenho da iluminação é dado geralmente pelo diretor de fotografia, com a colaboração do gaffer. E aqui tem uma coisa muito bonita em cinema, que é o cinema, ele é feito de trabalhar junto. É uma arte que não tem nada a ver com essa expressão individual, que as pessoas, eu sou o mestre, eu faço tudo, eu mando tudo. Isso não existe em cinema. Você depende dos outros. Tem uma coisa muito engraçada, por exemplo, na minha geração, eu fiz, sei lá, 55 longa-metragens, uma coisa assim. Uma pessoa com a minha idade, ela dirigiu 15, 20, 25, porque um diretor ela gasta muito mais tempo por projeto. Muito bem, se eu pegar um gaffer da minha geração, esse gaffer fez 200 filmes, entendeu? Então, o tipo de informação que você leva. Agora, não quer dizer que ele seja o desenhista da luz do filme, porque a minha relação, eu estou interpretando o que o diretor precisa, o roteiro, aquilo que o roteiro quer, discutindo com o diretor, discutindo com a produção de arte, não é isso? E com ele, e vamos criar uma coisa juntos, vamos criar um drama visual. Drama não é pode ser uma comédia, mas você vai usar a palavra que eu chamo de própria. Você vai criar uma luz que é própria para aquilo que está se pedindo no roteiro, ou que a diretora ou o diretor estão pedindo. Você está entendendo? Agora, o desenho vem da direção de fotografia. Não sei se eu te respondi isso. O curso do Paulinho é um curso mais orientado para os aparelhos de iluminação. É a prática da iluminação, entendeu? Você acende aqui, rebate ali, como é que você usa? É LED, é fluorescente, é HMI, é incandescente, enfim, nós temos todos esses equipamentos e quando a gente faz... outra coisa que é muito importante dizer, nesses cursos práticos existe uma parte de treinamento teórica que é de 4, 5 horas, mas depois as pessoas que estão nos módulos práticos, eles trabalham em curta-metragem. Nós sempre fazemos, em 3 meses, 4 curta-metragens que vêm da área de roteiro, tem seus diretores. Esse programa que vocês veem aí, fazendo filmes, é um método de integração da escola inteira. Você vai conhecer todo mundo na escola, porque o roteirista vai estar ali vendo o filme. A roteirista não dirige nessa escola. Você faz um roteiro, mas quem dirige é o outro. Porque a gente emula mais ou menos o que passa aí fora. Você é contratado para fazer alguma coisa que alguém está te pedindo. Não é isso? Então, depois você vai ter o diretor de fotografia. Se você estiver na equipe de fotografia, algumas pessoas vão dirigir a fotografia, depois passa a fazer câmera, assistência de câmera, e aí vai revezando as turmas. Então, você tem muito mais tempo do que está aí, do que está aí nesse enunciado, e você vai participar de tudo. Você vai estar integrados em equipes e você vai fazer trabalhos práticos orientados como se fosse lá fora, entende? Uhum. Essa escola, os módulos, eles não são desligados. Tanto é que você vê, se fazendo o filme, a gente chama de programa modular, porque os módulos estão encaixados no fazer um filme, entende? Não é assim, nós não damos um curso em que você vai fazer um filmezinho, você monta aí, depois você vai para o festival. Não, você vai participar. Se vocês olharem os nossos curtas, que estão sendo aí exibidos no YouTube, ou no próprio site nosso, você vai ver, quando você olha na lista de crédito, tem 60 pessoas que trabalharam no curta-metragem. Agora, por causa da Covid, a gente
não deixa de ter mais do que 20 pessoas juntas por dia. Entenderam? Não é 60 alunos, eu vou aparecer aí. Não, não pode. Entende? Nós dividimos em filmes e as pessoas que têm que estar no set têm. Quem não tem que estar no set vê até de casa, que a gente televisiona até as produções. Não sei se eu te respondi, meu anjo. Respondeu sim, professor. Obrigado. Obrigada, senhor. Não me chama de senhor, porque eu não sou tão velho assim, eu só tenho 80 anos. Desculpa, é o hábito. Não, eu só tenho 80 anos. Diga aí, galera. Perguntas. Olha só, para quem chegou um pouco atrasado, vou repetir isso. Nós gravamos esse encontro, a gente grava os encontros, vocês podem ver inteiro no YouTube, tá? E se você não quiser perguntar agora, depois você pode escrever aí através do nosso site, fazer outras perguntas. Ou tem uma menina que está aí, a Adriana Brockman. Você pode ligar a câmera, Adriana, não sei se está ligado. A Adriana é a nossa coordenadora de ensino, ela pode responder a tudo que você tiver, entende? Para se matricular, e como fazer, e qualquer coisa. Ela também organiza a parte de coordenação da produção dos filmes, mas, enfim, ela manda, essa menina. Aí. Professor. Diga lá, mestre. Boa noite. E esses curtas, como é que são? Assim, uma diária não dá para a gente filmar um curta, né? Claro. Tá, como é que não dá? Dá sim, pô. Olha só, eu vou te... Pedro, como é que... interromper logo. Ó, cinema tem uma coisa. Tem 3 coisas que você precisa fazer para fazer um filme. Preparar, preparar e preparar. Aí você chegar preparadinho, você filma. Você vai ver os nossos curtas, nós temos curta de 10, 15 minutos, 5. Você faz desenhando antes, porque os nossos curtas são assim, vem o roteiro tem uma limitação, a gente filma lá nas casas de casais. Depois o roteiro vai para a aula, vai para o curso de direção, é apresentado para os diretores. O instrutor, que no caso é o Walter Lima, nesse semestre, ele assigna os roteiros para os diretores com quem ele já lidou. Aí os diretores discutem com o roteirista, já vai começando umas modificações, vem o pessoal da arte, analisa os roteiros, vem o pessoal da cinematografia, diretora de fotografia assignada. Existe uma visita à locação, que se chama visita e decupagem, que vão sempre o diretor, o assistente de direção, a produção, e a direção de fotografia e direção de arte. Vão discutir o roteiro e já vão decupar. Aqui nós vamos fazer isso. Aí o pessoal da arte, você precisa disso, você precisa daquilo, tal, a gente monta lá. Aí tem um outro momento que aí existe uma discussão que é o que se faz em cinema, se chama análise de produção. É uma reunião já online com toda a equipe que, olha, eu preciso disso aqui, mas e ali eu não tenho onde pôr o microfone, você discute tudo. Aí tem uma outra... Não, perdão, essa análise de produção é depois. Nós temos o que se chama Tech Scout, que é a visita técnica. Aí você vai com o gaffer, com a diretora, vai uma equipe maior analisar os problemas todos que o lugar e o roteiro pede, e tudo direitinho, a posição do sol, a hora que vai se começar, a hora que vai se terminar. 2, análise de produção, né? Você discute tudo isso. Aí nós temos um dia de pré-light, né? Que é um sábado, geralmente as pessoas chegam, passam lá 12 horas, montam os cenários e o que puder iluminar, ilumina. Às vezes filma-se alguns detalhes incertos, alguma coisa. O plano do relógio. A gente já fez filme com gato e passarinho, tinha que sair, filmava no dia do pré-light.
e no dia da filmagem são 12 horas, uma é aí fora, 1 hora de almoço, e faz o filme, Pedro. Faz sim. Tem que... E outra coisa, porque tudo isso que nós fazemos é planejado e com monitoria de gente que faz cinema há muito tempo. Então, uma das coisas que nós colocamos para você é que você não tem todo o tempo do mundo. Por exemplo, a turma da edição sempre quer mais. Ah, eu preciso de mais tempo. Esquece. Você tem tantas semanas para editar esse filme, para fechar a imagem. Por quê? Vem a turma da edição de som, põe os ruídos, tira ruído, põe ruído, bota a música e tal. Tem a trilha, tem a mixagem, tem a colorização. Os filmes são feitos dentro de um cronograma e não pode passar, não pode mudar aquilo, porque é assim aí fora. Você não chega para filmar na Netflix e fala, ah, hoje eu não estou muito inspirado, não vou filmar hoje não. Está demitido. Entendeu? Ou você ficar atrasando filmagem, não sei o quê, eles põem outro no teu lugar. Porque tudo hoje em dia é recurso, né? E o tempo, que eu acho que todo mundo tem que aprender, é um dos recursos mais caros, principalmente na filmagem, porque você geralmente está dando hospedagem, entende? Aluguel de equipamento, enfim, logística toda. Então, fazer as coisas nos tempos devidos, aqui é paramount, quer dizer, é um imperativo. É uma das coisas que nós embutimos no nosso ensinamento. Não é fazer as coisas correndo, não veja bem. Mas assim, você é um artista e criador, e, eu quero me inspirar agora e vou fazer a minha lista de takes na hora, esquece. Não pode mais, isso não existe mais aí fora. Né? Então, tá vendo? Não viu? O Wagner me chama professor Shibata. Nós somos meio... Mas é um exercício de organização, de preparação. Eu não gosto de falar a palavra disciplina, eu prefiro dizer protocolo, não é isso? Sim. Eu acredito não sei muito. se eu te respondi, eu até atravessei aí a tua fala. Não, eu acredito muito nisso, assim, uma ordem do dia bem pré-produzida salva muito filme. É isso aí. E salva muita equipe também, né? Isso. Nós não só produzimos a ordem do dia, mas na maior parte das vezes nós temos a lista de shot list, pregada na parede, e a equipe toda participa. E aquele prazer, já fiz isso, né? Corta aquele pedacinho. Essa é a melhor hora. Aquilo. E tem aí os monitores de direção, de produção e assistente de direção treinados pelo estúdio, geralmente. Nós temos uma equipe de assistente de direção que está dando aquele troço, cara, você só tem tantos minutos para fazer isso. Fazer aquilo. Então, esse treinamento tem, sabe, a gente tem feito, e aí, claro que todo mundo quer mais um pouquinho, mas não damos, não. Entendeu? Obrigado, professor. Que é isso, né? Obrigado pela resposta. Afonso. Fala, Frederico. Tudo bem? É sempre um prazer ouvir as suas palavras e aproveitar aqui que tem espaço para uma pergunta. Fiquei muito curioso ali quando você falou dos 13 critérios ou 13... É Alcinete que está falando? 13 elementos de cinematografia. Ou 13 itens que você observa na construção da imagem, né? E fiquei muito curioso, assim, eu faço ideia muito dos que sejam, né? Você está curioso, vamos começar. Aquele nosso filmaço ali que a gente fez. Cara, Fred, você desculpe, eu não estou te reconhecendo, pô, eu sou teu amigo, mas você está fantasiado aí de super-homem, sei lá que você está... É o Fred, pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, saudade, cara. Imagina, não foi um tremendo longa-metragem junto, pô. Esse sabe o que é um assistente de direção. Foi um enorme prazer e quando a gente se conheceu,
E justo me tocou essa oportunidade de auxiliar nessa construção do workflow que você escolheu no Tempo e Vento e tudo. Então, tudo isso que ele está falando aí, para quem está ouvindo, eu super assino embaixo, porque eu vi isso tudo acontecendo, assim, e a importância dessa metodologia, né, na prática ali rolando. Então, isso aí é incrível, né? Mas aproveitando o espaço para fazer pergunta e abusar do teu conhecimento, né? Se puder falar um pouquinho desses critérios ali. Eu já vi. Você é tão curioso por os 13 elementos de cinematografia, é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu dou porque tem o primeiro. Então, é o seguinte, eu dou um docinho para quem acertar. Não sei quantas pessoas tem aí. Quando você olha uma imagem, você vê alguma coisa. Então, quem acertar, pode me mandar um endereço, eu mando um bombonzinho, uma mariola e tudo. Duvido acertar. Tem 2 que eu duvido que acerte. Então, vamos lá. Pode começar a dizer aí, galera. Dizer o que são 13 elementos. Eu vou falar, tem luz, tem contraste, tem cor, todo mundo sabe o que é isso. Seria a composição? O plano, o quadro. Vamos anotar aqui. Quero ver que agora, se for aluno meu, vou falar não vale falar o primeiro elemento. O quadro, professor. Que quadro é esse? Que quadro é esse? Eu vou só para encerrar. Plano, né? A menina acertou, cara. Só para encerrar minha participação. Quem é você? Eu vou só me despedir com uma frase sua, que em um momento apropriado você falou e ela virou uma espécie enfim, de uma sabedoria que eu carrego. Um dia você me disse assim, na correria do negócio, disse, olha aqui, Caboclo, a gente enquadra a arquitetura, o resto a gente mexe. Exatamente. Tem coisa que você não pode mexer, né? Então, tem que começar a enquadrar de algum jeito, né, Fred? Obrigado. Que lindo trabalhar com o Jaime, né? Porque o Jaime, para enquadramento, para arquitetura, não tem coisa melhor. Nós fizemos o Tempo e o Vento no Rio Grande do Sul, que foi um workflow pioneiro na época, que era um F65, 8K, e foi feito tudo lá fora, no maior laboratório de cor da Sony, mas é uma experiência linda. Depois a gente fala disso. Mas quem é que falou quadro aí? Eu, a Lara. Ô, Lara, você está falando quadro, a composição, o enquadramento? O plano. Perdeu. Jura? Juro. Quase acertou. Vamos lá. Fiquei sem mariola, hein? Espera aí, não tem mariola, não. Espera aí. Enquadramento é um. A gente já falou. Luz é outro. Composição, já disseram. Cor. Só tem 4, gente. Sensação seria um. Não tem sensação. Tem um que é parecido, mas vamos lá, gente. Exposição. Composição já está falado aqui. Exatamente. Exposição. Exposição, tudo bem. Brilho, exposição, muito bom. Profundidade. Profundidade e foco, vai junto. Profundidade de campo, é isso? Isso. E foco, Movimento de câmera, existe? Movimento de câmera, 7. Simbologia? Não começa com... Não, isso aí ninguém. Isso aí é coisa de diretor, roteirista, não. Vamos mais. Gestalt. Gestalt é uma, mas tem um nome, que tá certo, é o 13º. É candidato a uma mariola, mas ele tem um nome que todo mundo usa, que ninguém sabe que é Gestalt. Gestalt eu tracei, diz assim, numa festa, para tirar uma onda. Não, porque é Gestalt, né? Mas tem um outro nome para isso. Vamos lá, gente, está faltando coisa. Aí, luz, enquadramento, composição, cor, exposição, profundidade, movimento. Contraste. Contraste é muito importante. O que mais?
Pô, a câmera está assim, a câmera está assim, a câmera está assim. Ângulo. Ângulo. O que mais? Perspectiva. Perspectiva é muito bom, mas está dentro de um outro departamento. Como é que a câmera vê as coisas? A lente. Lentes, a lente e perspectiva está tudo igual. Quer dizer, é a matéria para discutir isso. 11. HDR. Não, mas você falou, tá em contraste. HDR está em contraste. High Dynamic Range. Isso aí é coisa nova, que a gente, aliás, toca. Deixa eu falar uma coisa antes que a gente comente isso. Olha só, se você já tem alguma prática com digital, eu não sei, cada um, não entrevistei, não conheço. Tem pessoas que já têm mais ou menos. Existem 3 níveis que vocês têm que entender nesse momento de trabalho. Que é o seguinte, hoje em dia você filma com uma câmera qualquer, você está filmando em REC 709. É uma forma que a câmera filma. E, geralmente, a tua câmera é HD. Não é isso? Então, você está em resolução HD, que é 1920, ou que chama 1080p, e você está no espaço de cor REC 709, que é uma coisa que a gente estuda. O segundo nível é quando você chega em 4K, entende? E você está em REC 2020, que é um outro espaço de cor, é aquilo que rege as câmeras de 4K, as câmeras mais profissionais. Mas muitos de vocês já devem ter usado uma Blackmagic, uma ARRI, e estejam nesse nível. O nível maior que a gente tem que entender hoje em dia, e que, por exemplo, a Netflix exige, é você estar 4K, REC 2100, HDR. Não é isso? Não sei, muitos de vocês já sabem o que é isso, alguns não sabem, precisa saber. São os 3 níveis. Para você entender esses 3 níveis, você tem que fazer esse curso, a teoria desse curso. Você pode saber disso de outras formas, que eu estou te dando a pala aí. Mas é bom que tudo em cinema, tudo na imagem está integrado, e está nesses 3 elementos aqui. Tá? Mas isso é uma das coisas que a gente tem que atingir em termos de qualidade, de plataforma, de qualidade de entendimento e de feitura. Não é isso? Alguns vão fazer, outros vão fazer mais tarde. Mas isso são as coisas que são exigidas hoje. Você entregar um material digital, são esses workflows aí, os entendimentos de que é cada uma dessas coisas. Mas vamos lá. Eu tenho 12. O 13º, o rapaz que falou Gestalt acertou, mas não é. Agora, o primeiro ninguém acertou. Olhar? Não, o olhar não é. O olhar é nosso, pô. Não. Não, o olhar não, mas aqui é a cinematografia, já é a parte da câmera, do fazer. Medição, professor? Como? Medição, abertura, balanço de branco? Está em exposição, está em exposição. Ah, tá. Então, o que falta aí? Equilíbrio? Não. Seria a construção da imagem? Eu vou cantar um que é difícil, a gente não. Mas, por exemplo, uma coisa que a câmera faz, que a gente não faz, é ver as coisas andando mais devagar ou mais depressa. Então, é frames per second, quer dizer, é a cadência da câmera, não é isso? Você pode fazer isso, frames per second. Outra coisa, e que também está claro, mas a gente joga aqui, é a influência dos efeitos visuais. Eu vou botar aqui VFX, tá? Agora, o que ninguém vê no começo, que rege muita coisa, por isso que eu falei que essa menina Lara, do quadro, é o quê? O aspect ratio. É o quadro mesmo em que a coisa está sendo feita. Entendeu?
Então, esse porque quando você olha assim, você está olhando a televisão aqui, você está em 16:9. Você está acostumado com aquilo, mas não é assim. O 16:9 tem uma série de linhas em que vão fazer você compor dentro daquelas linhas. O meio, a diagonal, o centro, o equilíbrio dentro, que já é a composição. Mas, por exemplo, um aspect ratio de CinemaScope, 2,35:1, já é um formato de tela. Então, é o formato de tela, não é? Em português seria o formato da tela, que, na verdade, é o formato da tela do pintor, que no caso somos nós. Então, por exemplo, tem um menino no Brasil, que eu acho que é um dos grandes fotógrafos brasileiros, se não um dos dois melhores, que é o Mauro Pinheiro. Ele fez um filme que é 5:1. Como é que é o nome desse filme? Meu Deus, nós mostramos agora há pouco ele. O César Thaís, vocês lembram? Não é Barra Vento, sei lá, agora mesmo eu lembro. É um filme lindíssimo. Ele fez uma tela 4 ou 5:1. Você pode, aquele filme Aida, está quadrado, 16, sabe? Você pode modificar o formato de tela. Às vezes você modifica o formato de tela no meio do filme. Você vê hoje, às vezes, em comerciais, o cara bota num 16:9 na televisão, você faz o CinemaScope e tal. Enfim, você começa com alguma coisa, né? Um pintor com um desenhista começa com um formato de papel, um formato de tela. Aí dentro vem leis aí dentro. A gente não vai dar aulas extensérrimas em cima disso, mas você vai aprender uma série de coisas em relação a isso. Não é isso? Nessas 24 horas que passaremos juntos. E aí, perguntas? Não tem mariola dessa vez. No curso, às vezes, eu distribuo uma mariola ou outra. Tem uma menina que um dia me cobrou, professor, se o senhor me deve 2 mariolas. Eu estava lá filmando, a Alessandra. Professor, o senhor me deve 2 mariolas. Pô, tem que pagar. Né? Vamos lá, perguntas. No caso, esse último seria a dimensão, professor? Não, dimensão, todo objeto, toda matéria tem dimensões. A luz tem 3 dimensões. Não é dimensão. Alguém falou perspectiva. Perspectiva é uma coisa importantíssima, porque como a gente não troca lente, o olho humano, a visão humana só tem uma perspectiva. Quando você põe uma lente na câmera, as perspectivas mudam. A gente tem que entender isso. O casamento das perspectivas, como é que você faz. Certo, Professor, a gente trabalha com fotômetro, luz rebatida, luz incidente, a gente entra nesses assuntos também? Entra. Agora, uma coisa para o seguinte, o fotômetro está sendo deixado de lado cada vez mais. É importante? Principalmente para você analisar situações em que você vai entrar. Por exemplo, você vai fazer uma locação, você vai visitar, tem um bar. Hoje em dia existe uma iluminação, uma prática de iluminação que a gente fala que se chama practical lighting. É a iluminação da luz que existe prática. Ou é a luz do sol, ou é a luz de um abajur, a luz da televisão, a luz de uma sala de projeção, um lustre. Não é isso? Você vai num bar, geralmente, um bar iluminado, lá, você vai antes de iluminar, você pega o fotômetro, você vê o que a câmera, se você tem luz, principalmente ter aquela luz básica para você não ficar iluminando tudo. Qual é o detalhe? As câmeras digitais são muito sensíveis. 800 ISO. 800 Sim, ISO. As câmeras estão chegando muito mais hoje, né? Exatamente, do que o filme. Antigamente, os filmes, você tinha 400 asas. 400 asas, você tinha 228. As lentes vinham mais ou menos como você via numa coisa à noite. Não é assim também. Porque o olho humano, você vai ver que ela vê coisas absolutamente incríveis. A gente passa lá.
quando a gente estuda a visão humana. Importantíssimo, você entender o que você vê, como é que você vê, como é que aqui funciona essa história. Mas, por exemplo, 800, ASA, ISO, na maior parte das vezes, tudo que você abrir aqui, uma câmera digital, aliás, ela adora o escuro. É o contrário do filme. A câmera digital adora o escuro e detesta muita luz. Cria problema, muita luz cria problema. Mas adora as coisas mais escurinhas. Você vê, com 800 asas, é um diafragma 2.8, você encontra toda hora, não é isso? Mas, enfim. Mas que era a mesma pergunta, eu dancei, agora eu me perdi. Não, era questão do uso do fotômetro mesmo, de entender essa relação de contraste, Olha só. essa relação de contraste de medição. Isso. Você pode analisar. Isso ficou um pouco, Hoje em dia, um pouco obsoleto mesmo. Não está obsoleto. Mas eu vou te dizer, o Fred está aí, filmou comigo com um equipamento maravilhoso. É o seguinte, hoje em dia existe uma coisa chamada Waveform Monitor. É um aparelho que analisa o sinal eletronicamente que está entrando na câmera. É como você está expondo. Você aprende a analisar como é que o waveform está vendo a imagem. Ela não vê a imagem assim, a figurinha humana. Espera aí. Mas, por exemplo, a minha camisa branca, ela vai ser mostrada de uma forma mais ou menos gráfica. Então, e o meu rosto, entende? Meu cabelo branco vai ter um pico maior de branco aqui. Você vai ver o waveform monitor e você vai ver principalmente onde é que a minha pele está caindo ali. Então, você analisa. Hoje em dia, eu aprendi muito na televisão. Eu fiz um trabalho lá, fiz muito trabalho profissionais na TV Globo. Eu aprendi muito de vídeo e a tecnologia hoje de vídeo. Hoje em dia, você abre a câmera e vê o que a câmera está vendo. A câmera vê muito mais do que você. Você simplesmente começa a moldar ali, criar contraste, tirar luz, botar luz de um jeito, botar onde que bota a luz para criar o contraste. Mas a exposição é muito simples. Nessa... como é que é o nome do filme? Nossa, no Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, esqueci o nome. Enfim, eu fui filmar com equipamento de ponta. A F-65, uma das melhores câmeras do mundo, tinha sido levada para a Globo para fazer um carnaval e nós filmamos. Isso serviu de demonstração para essa câmera, que é um tremendo avião, essa câmera. O Tempo e o Vento, do Jaime Monjardim. O Fred estava comigo lá. Então, no começo, eu tinha que medir uma série de coisas, porque era Fernanda Montenegro, moribunda, numa cama, nas noites. Então, a gente usou as janelas de uma forma que se transformava day for night. Ela não podia filmar à noite pela idade dela. Então, a gente filmava à noite, de dia, mas invertendo as janelas, a gente punha e aquilo ficava azulado lá fora, um sol desgraçado, mas parecia luar. Porque é uma questão de exposição. Às vezes, iluminação é você barrar a luz, não é botar luz, muita luz. Muito bem, aí aqui tinha que ser fraquinho, porque aquilo ali era... Eu comecei medindo, fiz os testes, mas eu tinha um equipamento bom, eu tinha um monitor da Globo, uma câmera muito boa, um operador de câmera muito bom, e eu ficava aqui com o Jaime, com o diretor. Geralmente o diretor de fotografia fica perto do diretor, conversando do plano, e dizendo, faz isso, faz aquilo, diminui, põe. Muito bem. Aí tinha um waveform monitor, no monitor. Ali aparecia aquele troço, então eu ia lá medindo. Acabei os testes, quando eu comecei a filmar, eu já não usava mais fotômetro. Eu abria a câmera e olhava no waveform.
e falava pelo rádio, abre aí um meio diafragma. Aí o cara abria um meio diafragma, aquela imagem sobe e desce. Fecha, aí. A primeira semana, porque, claro, a gente filmava e depois tinha uma moça no hotel que gravava, a gente via aquilo tudo já com o waveform do filme gravado, e você via que estava bem exposto, tudo bem, tranquilo. Então eu fui me acalmando, me tranquilizando. O que aconteceu? Depois de uma semana, eu não nem olhava no waveform monitor. Eu prestava atenção porque o monitor era no monitor calibrado. Eu falava para esse menino, Fabrício Tadeu, Fabrício, abre aí um terço, abre. Depois, o Fabrício, ele olhava a cena, ele mesmo calibrava, porque ele tinha que calibrar para o visor da câmera, e te digo, o máximo que se mexia era um terço para cima, um terço para baixo. Entendeu? Hoje em dia, expor digital é muito fácil, desde que você crie uma metodologia. Você pode cair do cavalo. Se o monitor estiver muito claro, está tudo muito claro, você está expondo na câmera escuro. Não é isso? Se o teu monitor for muito escuro, você fica clareando, você overexpose, você está clareando muito o digital. Então, não é que o fotômetro tenha sido guardado na gaveta, mas eu não uso fotômetro em set digital. Não uso, eu uso na preparação. Ou, às vezes, vou fazer uma iluminação, tá? Vede aqui, tem isso, tem aquilo. Na hora H, quando você abre a câmera digital, você não precisa mais de fotômetro. Você precisa de olho e de crítica, entende? Criticismo. Por isso que eu digo, a importância de você conhecer, quando você olha para uma imagem, você entender dos 13 elementos da cinematografia. Não é que eu faço todo mundo decorar. Quando você termina o meu curso, ai de você se você não souber os 13 na ponta da língua. Tem que saber. Porque eles têm que entrar na tua cabeça, na tua percepção, como uma coisa. Não tem negócio de memória muscular? Quando você joga tênis, a bola vem assim, o teu braço já. Os atletas têm isso, a memória muscular. A gente tem que ter uma memória perceptiva. Mas, primeiro, você tem que intelectualizar, você tem que entender isso teoricamente. Entende? Quem sabe mais sobre cor, vê mais cor. Se você fizer uma pessoa não educada, essa pessoa só vê RGB, só vê as primárias, não vê as complementares, não vê. Agora, se você estuda pintura e você começa a ver matizes, entende? E se você sabe a teoria da cor, você vai ver milhões de cores. Porque as cores não têm, não tem parâmetro. A análise combinatória, que as dimensões da cor então, criam uma miríade de cores que você, entendeu? E você, mais culto, você começa a entender e ver. Entendeu? Eu sou por entender as coisas. Não é só fazer, galera. Não é só fazer. Não é ir lá, pegar, empurrar o refletor e botar o refletor ali. Não, é olhar, ver, entende? E ver e criticar a imagem que você está fazendo. Né? E, geralmente, o diretor faz isso, ou você faz isso. Né? E hoje em dia é muito lindo, porque você tem monitores maravilhosos, que você, maiores ou menores, você vê. Nós temos um monitor de 55 polegadas, você deve ter visto fotografias aí, nossa, da galera olhando, se vê tudo, você vê o que a câmera está vendo, 55 polegadas. É crítico, então você vê a formiga ali no alfinete, entendeu? Então, isso tudo é que é importante, né? Muito bem. Olha só, Gestalt, o rapaz que disse Gestalt, vai ganhar uma mariola, sei lá. É o look. Entende? Você, hoje em dia, a palavra que é
análoga à Gestalt, esse filme tem um look, não é isso? Que em inglês, looks like, né? Ele parece assim. Então, o look de um filme, por exemplo, você vê Blade Runner, né? Tem um tipo de look, aí você descreve aquilo, e essa terminologia é uma terminologia boa para você, volta e meia, discutir essa intelectualidade, essa coisa que eu chamo intelectual, não é você botar um óculos e fumar um charuto e botar uns livros atrás de você, não, eu sou um intelectual. Não, é você entender a teoria, como é que aquela coisa funciona, entendeu? A percepção dessa história toda, beleza? Perguntas. Então, Gestalt é look é um dos elementos, é um elemento sintetizador. Perguntas sobre o curso, sobre a matéria. Professor, você falou... Ah, desculpa. Fala. Não, pode continuar. A parte teórica, você falou que dá para fazer separadamente, né? Que daria para fazer à distância. Essas aulas, elas são gravadas ou é ao vivo? Não. Elas são ao vivo. Tá. Por quê? Isso é uma grande pergunta. Isso não é EAD. Ensino à distância, quando a aula está gravada, você pode falar com o professor, né? O online ao vivo é isso, porque como nós estamos aqui, você tem uma pergunta, você tem tempo de perguntar, né? Você tem essa mentoria ao vivo. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando a aula é dada, ela é gravada para que, se alguém perdeu, a pessoa pode não perder, entende? Ela fica gravada e fica nesse sistema aqui, Teams, como eu disse, como vocês entraram hoje nesse encontro, vocês vão entrar numa sala de aula. E você pode entrar na sala de aula 24 horas por dia. Você pode ir lá ver, as pessoas deixam os seus rolos, você vê o rolo da pessoa, você faz o exercício, você põe lá, cada um cria uma pastazinha, sabe? Então, ali vão ficar gravados os PDFs dos PowerPoints, quer dizer, das minhas aulas, não é? Ficam gravados ali, e as aulas mesmo ficam gravadas para que alguém que tenha perdido, entende, possa assistir a aula, não perder o conteúdo. Isso é a política nossa da escola. Obrigada. Por nada. Pedro, o Pedro está com a mão levantada aí. Não, boa noite. Boa noite. O Pedro Conselho de Belém. Tudo bem? Sr. Afonso, é só uma crítica construtiva. Que horas começou a palestra? Começou às 6, mas, Pedro, se você perdeu alguma coisa... É porque eu só recebi o convite às 18h55. 18h55? Foi quando chegou o e-mail para mim. Eu mandei um e-mail reclamando, aí eu só queria saber que eu estou voando aqui. Não, mas tudo bem, isso vai estar gravado depois? Você está voando, que você é piloto também? Vai estar disponível gravado depois? Tá gravado, é isso que eu estou dizendo. Amanhã a gente vai mandar um e-mail dizendo assim, se você perdeu o encontro, vai no YouTube, vai no canal de YouTube, talvez amanhã, um pouco mais tarde, chega lá. Perfeito. Mas olha só, é bom você ter me dito isso. Agora, nós mandamos 2 links, nós mandamos um ao meio-dia e um às 5 da tarde, às 17 horas. Não veio nenhum para mim. Não veio nenhum. E eu olho direto e-mail. Pois é, mas olha que... Aí eu peguei o e-mail do convite, da inscrição olha na tua caixa de spam. Olha na tua caixa de spam. Não tá, eu só estou dizendo isso, porque eu mandei o convite e realmente não veio. Não tem problema, não. Se está gravado, eu vejo amanhã. Estamos em casa. Ainda bem que você veio aí, Pedro. Mas é bom você dizer sempre essas coisas, porque é tudo invisível, né? É tudo feito por robôs, né? Nós programamos a coisa do e-mail, é programado antes.
Mas aí tem o sistema de e-mail que às vezes atrasa, não sei. Não deve atrasar, mas atrasa. Sei lá. Foi bom você dizer que nós vamos começar a mandar mais cedo. E aí? Mais alguma coisa? Não, eu só Para queria quem já tem... dizer que eu continuo buscando conhecimento para fazer direção de fotografia de natureza. É isso. É isso. Eu queria saber se tem alguma coisa no curso, alguma coisa... Ou é um curso mais básico mesmo, bem para iniciar. Não é tão básico. Olha só. É básico no sentido de que o que eu dou, você precisa saber. Tá? Agora, não é um curso, olha, pega a câmera, isso aqui é uma lente, não sei o que. Não é, não. Ele é mais avançado. Aliás, eu tenho um curso chamado Cinematografia Avançada, nos Estados Unidos, que é essa matéria. Só que lá é dado em 70 horas. Aqui é dado em 24 horas, entende? Lá você vai filmar, vai tocar na câmera e tal. É a teoria aplicada à prática. Aqui é um curso a teoria aqui é dada em 24 horas. 12 aulas de 2 horas. Na verdade, a gente passa muito mais tempo do que isso, porque eu falo a beça e eu gosto de ensinar, enfim, ter essa... Quando você ensina, você aprende, tá sabendo? Perfeito. Perguntas? Engraçado, eu não estou vendo imagem de ninguém, eu só vejo a minha imagem. Alguém está vendo muitas imagens? Mas isso aí é de propósito, professor, porque não, o curso de direção de fotografia aqui... Todo mundo com a câmera fechada. Fotografia só quer ficar atrás da câmera. Aqui na Amazônia a gente desliga por causa da qualidade da nossa internet. Senão parece vídeo estroboscópico, entendeu? Uma câmera estroboscópica, assim, parece um robô todo. Por isso que está desligado. Não, beleza. Está na Amazonas, onde? Alguém é do Acre, não? Tem alguém disso? Não, eu estou no Pará. Eu estou em Belém do Pará. Ah, Belém do Pará. Lindo de morrer. Acre aqui, professor. É quente, perto do Equador, uma umidade incrível, né? É. Mas é lindo, pô, é maravilhoso. Não, a gente costuma dizer o seguinte, que aqui na Amazônia a gente tem sauna de graça na rua. Mas pois é, pô, tem construir sauna aqui. A Thaís quer falar, a imagem entrou. Eu estava com a câmera desligada porque eu acreditei que era a intenção deixar desligada, não por vergonha. É isso, é que essa turma não gosta de ligar a câmera. Na aula tem que ligar e desligar. Pode desligar, mas tem que ligar também. Nos Estados Unidos, aliás, metade desse curso vocês vão ter que estar de Los Angeles, porque em setembro eu vou para... Eu dou uma aula numa escola de cinema em Los Angeles, passo metade do ano lá, metade do ano aqui. Mas lá no Art Center, os alunos são obrigados a deixar as câmeras ligadas, por causa da presença. Outra coisa que vocês têm que entender, nós temos controle de presença. Você precisa estar pelo menos 75% das aulas aparecerem na tela. Não é que você precisa ficar com a câmera ligada, a gente não deixa isso. Porque, como o Pedro estava falando, por exemplo, eu às vezes estou em outro lugar que eu tenho eu não posso ficar gastando imagem, então eu desligo a câmera. A gente compreende isso. Mas precisa presença. Para o certificado, precisa de 75 de presença. É bom a gente falar dessas coisas, porque depois não ficar chorando aí pelos corredores, né? Eu vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta. Eu moro em Santa Catarina, meio em Jaraguá do Sul, não sei se você conhece, e é bem fora do grande eixo, né? Eu tenho uma experiência aí dentro do cinema mais documental, talvez eu entraria no cinema de borda, né? Não entro em grandes produções, assim.
E aí eu queria entender, eu acredito que tudo que você vai abordar eu consigo utilizar mesmo não tendo essas câmeras tão sofisticadas de grandes produções, né? Porque são princípios de fotografia como um todo, né? Eu entrei um pouco atrasada, mas ao meu entender, é como se fosse uma educação visual também, né? Esse direcionamento, né? E como que entra a cor dentro desse universo, assim? Tipo, não sei se você chegou a falar sobre isso antes. A cor é um elemento importantíssimo na cinematografia e é um item muito complexo. Não é complexo de ninguém entender, é complexo porque a cor é parte da luz, não é isso? Toda luz tem uma cor, entende? Você vai entender isso. E toda cor tem 3 dimensões. Então, quando você começa a entender aí, você começa a entender como é que as coisas, com umas cores que analisam, que anulam as outras, como é que você faz e tal. Mas, enfim, não é um curso de pintura, não é isso? Esse curso, ele tem um viés tecnológico, entende? Não é técnico, entende? Não é, entende, científico, entende? Aliás, o Weber, que é um grande professor, ele mergulha muito nas coisas. Eu adoro as aulas do Weber. Mas esse curso é tecnologia, quer dizer, é a filosofia da técnica. Você, por exemplo, você está dizendo, você faz documentário. Então, você usa o que se chama practical lighting, iluminação disponível. Não é isso? Quer dizer, a luz que você tiver, você às vezes encara. Tudo bem. Esse curso vai te mostrar que se você não usar a câmera certa no lugar certo, você não vai ter a imagem. Entende? Porque a gente tem que entender, porque o digital é um meio. As pessoas hoje gostam de tirar uma onda. Pô, não, estou filmando em digital, né? Não, digital, eu adoraria ficar tudo em analógico, como era antes. Eu também não estou destruindo o digital é uma maravilha. Entende? É um avanço tecnológico, está aí para ficar. Muito bem. Mas digital é um meio. Por exemplo, não existe luz digital. A luz é analógica, ela entra, vira digital, papapá, e depois, quando você projeta, é analógica de novo. Entende? O digital, na verdade, por exemplo, filosofia do digital, o que é o digital? O digital é um negócio que quer ser analógico, pô. E você vai ver que uma câmera analógica, uma câmera digital não é nada uma máquina de copiar raios analógicos e guardar a representação disso como tal. Nisso aí você vai entender como a câmera digital funciona e você vai entender por que umas câmeras são melhores que as outras e por que umas câmeras custam mais caras que as outras. Agora, tem câmera que custa uma fortuna e não serve para você, e tem câmeras mais baratas que fazem a mesma coisa que uma câmera, você está entendendo? Então, tem uma série de coisas. E aí, por exemplo, você é documentarista, é mais uma razão, eu acho, que você entender uma série de coisas, porque você não vai poder desenhar tantas coisas. Não é isso? Você vai captar. Se você conhece bom documentário, existe fotógrafo de documentários melhores do que os outros. E você vai entender por quê. Nós tivemos no curso passado um menino, que esse cara é um monstro, é Henrique Beltrão, se não me engano. Ele, eu não sei se é de Santa Catarina, do Paraná. É um cara assim top, ele faz coisa americana, explora e tal. Tem o rolo do cara, um negócio incrível. Ele, inclusive, agora está entrando na nossa associação. Mas você está entendendo? E ele gostou muito. Sabe outra coisa? É a história do workflow digital. Não é só gravar. É como gravar e depois que você gravou, como é que você lidar com aquilo. Hoje em dia, o digital, a cinematografia digital, ela tem 2 momentos. Um momento de captura, não, tem 3 até, porque tem que reproduzir.
Mas você tem que capturar e depois você põe um sistema de correção de cor e a pós-produção da imagem digital é um negócio maravilhoso. Aliás, uma das coisas mais maravilhosas que o digital fez é a possibilidade de você manipular a imagem. Entende? Como manipular. Então, isso aí é que se chama workflow. Então, existem dois tipos de workflow. Workflow offline, workflow online. Mas você não pode, você tem que saber como é que você sai, porque você vai trabalhar com os dois. Mas como que você sai de um, entra para o outro, aonde você chega e pega o outro? Porque também, se você for no YouTube ou na internet, você vai ver que tem imagens melhores que as outras. Aí você pergunta, ué, por que esse negócio aqui é incrível e o meu não é? Porque em algum lugar do workflow você dançou. Entendeu? Então, por exemplo, eu dou aula, eu tenho um outro curso que eu ainda não trouxe para o Brasil, que seria a estética da cinematografia, está até enunciado, que é uma coisa só de crítica visual. Esse, sim, é baseado em filmes, discussão de filmes. Então, por exemplo, a gente pega assim, Laurence da Arábia, que é um filme que foi feito em 70 milímetros, uma das maiores produções, um negócio lindo de morrer. Você olha a qualidade daquela coisa. No digital, na tua tela da televisão, ou na televisão que você projeta e tal, você vê que aquilo não é brincadeira. Então, como é que essa coisa chegou até essa qualidade? É porque foi de uma forma... Então, você vê filmes, hoje em dia, filmes antigos, nossos, que não puderam ser masterizados de uma forma digna, e você não consegue ver. Hoje em dia, você não vê mais um trailer 720p. Você não quer ver aquilo é uma borração, aquilo é como a gente via a televisão há 10, 15 anos atrás. Gente, o digital tem 20 anos. O cinema, a cinematografia analógica tem quase 200 anos já. Então, o digital só está engatinhando, ele só tem 20 anos. As primeiras câmeras profissionais em 2000, o ano 2000. Entendeu? De cinema, que eu estou dizendo. Televisão já está aí há muito tempo. Mas não tem muito tempo também, não. 1950, tem 70 anos. É isso? Entendeu? Então, essas coisas todas... Então, assim, aqui eu procuro dar terminologia e conceito, mas de uma forma organizada que você, quando você chegar no fim do curso, você vai agradecer. Isso aí eu garanto, porque eu estou fazendo isso há 10 anos. Eu tenho... Viu? Perguntas? Tem um rapaz aí, Vanor. Isso, Vanor Correia. Tudo bem? Oi, Vanor, tudo bom? Onde Boa você noite. está, doutor? Eu estou no Rio. Não vai dizer que é botafoguense também, porque aí você já passou, pode fazer o curso de graça. Pô, tá legal, então. Eu já vou mudar aqui, vou virar casaca. Já sei, é Flamengo. Aí não, aí paga Eu dobrado. costumo dizer que eu sou Flamengo. Flamenguista é excesso. Então tá bom. Tudo bem? Tudo Prazer bem. em falar com você, prazerzão mesmo, te conhecer, Afonso. A minha via é a fotografia, fotojornalista, documental, já de muitos anos que eu vim construindo essa minha trajetória. E vim, alguns anos atrás, já me aproximando mais. Eu fazia estilo e fui me aproximando mais do audiovisual. Quando eu entrei foi exatamente trilhando, eu gosto muito de escrever, fui trilhando umas oficinas de roteiro e tal, e acabei parando no Ponto Cine, que é o polo de audiovisual Ponto Cine, que está localizado na Baixada, na Zona Norte, próximo da Baixada, em Guadalupe, no bairro de Guadalupe. Adailto Medeiros é o desenvolvedor desse projeto.
E lá nós desenvolvemos curta-metragens. Foram 5 turmas, né? Tinham turmas de direção e turmas de interpretação. E desenvolvemos nosso curta por lá e tal. Foi bem bacana, produzindo de cabo a rabo, com as 500 pratinhas. Na verdade, eu não tenho uma pergunta para fazer, mas são pequenos comentários para a gente poder alimentar aí a ideia exatamente que eu vim ouvindo. Eu fiz faço um comentário que a tecnologia proporcionou uma fala que a câmera vê muito mais que você. Isso você chegou a citar anteriormente, né? E toda cautela é pouca, né? Porque devemos aprender para dominar as técnicas sempre. Cada dia é um passo, né? Não, obrigado por essa inserção dessa ideia. A câmera digital, ela vê mais que o olho humano quantitativamente, entendeu? Porque ela não chega perto de jeito nenhum. Agora, é o seguinte, você vai ver, por exemplo, quando a gente estuda a luz, a gente vai do que a gente vê. É o seguinte, você não vai pensar, a câmera digital, ela não vê mais do que o olho humano, nem quantitativamente. Ela vê assim. Outro dia mesmo eu estava espantado, eu às vezes me espanto com isso assim. Você tem um set e você olha o set com o teu olho. Aí você olha no monitor, é uma outra imagem. Uhum. A câmera ela pega contraste, ela pega principalmente contraste, porque a gente gosta de contraste. Isso é uma parte que a gente vai discutir na teoria, o que é contraste, o que as pessoas gostam. Culturalmente, o contraste foi aceito. Mas, por exemplo, você sabe que o olho humano, se você estiver num deserto, sem lua, o céu nublado, sem lua, só com a luz das estrelas, você vê. Sabe disso? Não? Claro, claro. A retina, ela vai abrindo, você não vê cor, não vê uma opção de coisa. Você vai detectar um pouquinho de contraste e movimento. Mas você vê, isso aí tem uma medida, 0,001 de lux. Uhum. Entende? Então, não tem câmera digital que veja isso. Claro que tem, cientificamente, tem câmeras que... Mas o olho humano, ele se adapta de uma forma... Se você entender, dentro de uma sala de projeção, não tem... Na tela, não tem luz nenhuma. É um mínimo. Você tem que ter um projetor fortérrimo para botar uma imagem na tela grande. Mas se você chegar lá e medir, não tem luz nenhuma. O espectador está apagando com a sua retina. É verdade. Você está entendendo? Tanto é que tem uma coisa muito engraçada, que é quando você está numa situação dessa, o olho humano não vê mais do que 3K, 3.000 pixels por linha. 3K, 4K. Você sabe qual é o que o olho humano vê em termos de definição? É de 100 a 200.000 K. Se você olhar a cidade do Rio de Janeiro, do Pão de Açúcar ou do Corcovado, que, aliás, é o melhor lugar de você ver o Rio, de longe, não é isso? Então, sem dúvida. Aquilo é de morrer. Uau! Né? Você tem o uau. Você vai no Grand Canyon americano, que é aquela coisa profundérrima e tal. O que você vê é uma coisa extraordinária, porque está iluminado, entendeu? Aí você está a 200K. Você chega numa sala de cinema, você não vê nem 4K. Você não vê uma diferença entre 2K e 4K, você não entende. Você não vê uma diferença entre filme, que tem lá 16K, e uma imagem de 4K. Você não vê a diferença. Se você afastar um televisor de 4K e botar um televisor HD com o mesmo programa, se você se afastar 5 metros, você não consegue distinguir. Entendeu? Porque tem essas coisas, a mente humana, o olho humano, que liga com o cérebro. Isso aqui é danado. Isso, às vezes, por exemplo, você está dormindo
e levanta à noite para tomar uma água, para ir ao banheiro, para fazer qualquer coisa na casa. A casa está toda apagada, né? Se você não tomar cuidado com o modo de você enxergar, para acostumar com aquele ambiente, você esbarra em coisas, em partes que, mesmo estando sempre no mesmo lugar, você se direciona errado e pode esbarrar. Então, eu sempre uso o hábito de fechar os olhos no escuro para abrir no próprio escuro para poder perceber. E aí você vai identificando melhor o que há, o que tem, você já está ali, mas você vai olhar e ter segurança, né? E você, às vezes, você falou no quarto à noite, você, às vezes, tem uma lâmpada lá acesa num outro apartamento, longe, e você está tudo e você vê coisas na parede, você vê um contraste, parece que aquilo foi iluminado, né? Sem dúvida. Tem coisas... Não, a mente, a percepção é maravilhosa. E aí você põe cor em cima disso. Maravilha. Poderia dizer que o analógico se contrapõe ao digital, mas reflito que os sistemas são tão desafiadores um com o outro como sempre. Eu não acho que se contraponham. Uma coisa é a natureza. Eu vi a sua fala anterior exatamente fazendo essa menção. A natureza é analógica. Pois é a luz, né? A luz é analógica, ela vem do sol, vem de uma lâmpada, tudo quanto você vê é analógico, os raios vêm de uma forma. O digital quer copiar aquilo. Boa sorte. Então, aí que você vai ver a diferença dos digitais. Isso a gente tem que entender. Entendeu? Como é que as câmeras copiam o analógico. Hoje em dia, eu vou até contar para você uma coisa, a barreira, hoje em dia nas Olimpíadas, por exemplo, não é a preparação física, a barreira é barreira psicológica. Você não viu aí a menina se desmontar, quase que teve para o hospital, tadinha, porque errou lá um troço, uma pessoa. Muito bem. Nas câmeras digitais hoje, a diferença está nas objetivas. Entendeu? Quer dizer, se você quiser fazer uma coisa... Capacidade ótica, né? A capacidade ótica. Tanto é que as lentes, que às vezes custam muito mais caro que as câmeras. Sem dúvida. Entendeu? Então, tem uma série de coisas que você tem que fazer, porque nós estamos num universo, a imagem é uma coisa maravilhosa. Você sabe de uma coisa que também eu gostaria de dizer, assim, o avanço tecnológico nos proporcionou aproximação ao audiovisual. Isso gerou uma aproximação muito, muito grande, com ferramentas mais simples, o que nos fez apresentar ideias com custo baixo. Os web documentários, curta-metragem, tudo via celular, por exemplo. Uma vez eu estava numa aula, e nessa aula um outro grande fotógrafo que estava, a linha dele é publicidade, e aí ele já estava falando sobre um modelo de um celular em que ele já fazia uma foto, preparava a cena, fotografava com o celular dele todo regulado e garantia uma página dupla perfeitamente, dentro de todos os parâmetros. Então, assim, o que tudo isso que a gente está aqui falando, o que me chama a atenção é o quanto nós temos que nos dedicar para dominar, entender e encontrar resultados, né? É isso aí, é por aí mesmo. É por aí. Agora, até que, olha só, a maravilha da tecnologia, olha aqui nós todos juntos. É verdade. Do Acre até o Rio Grande do Sul. É verdade. Nós temos alunos, no semestre passado, tem um menino que veio de Portugal. Ele fez o curso, ele via as filmagens, ficou entusiasmado com o método da gente e tal. Cada vez, e acabou dirigindo curta, e fotografando um e dirigindo o outro. Mas, sabe, eu acho lindo, entende? Eu tenho um professor de mídias digitais, é um cientista maravilhoso, o professor Luiz Velho. É um cara que das pontas de tecnologia da imagem no mundo. Ele é um matemático.
Ele tinha aluno na Índia, o cara acordava às 3 horas da manhã para ver o curso dele. Entendeu? Mas isso aí é lindo. Agora, aí, outro dia eu estava com o meu professor, meu chefe lá, o reitor da faculdade de cinema, estava falando que a tecnologia americana é americana. A tecnologia, o pico da tecnologia americana foi o homem na Lua. Aí eu disse a ele, mas e a internet, a criação da internet? São os americanos que fizeram. A internet é uma maravilha. Você imagina se nós tivéssemos uma pandemia dessa e o cientista não tivesse a comunicação que nós temos hoje via internet. Porque é instantâneo. O cara que descobriu um troço aqui está no laboratório do outro. É isso? Porque aquilo que se chama de gripe espanhola matou 20 milhões, nós estamos em 3. Mas a gripe espanhola matou 20 milhões, porque o cara tinha que escrever uma carta, olha, esquentando aqui um pouquinho a folha de não sei o quê, eu encontrei o não é isso? Claro. A tecnologia agora, a internet também cria um bocado de problema, né? Outra coisa que eu também costumo falar que chama atenção é a gente observar a luz que está ao nosso redor. Aqui onde eu moro, por exemplo, no Catete, próximo ao aterro, é uma área que você tem a possibilidade de ver o mar, de ver o céu, de ver as rochas, de ver o verde, e você ir percebendo essas nuances todas para você ir se educando, entendeu? Mas se você conhecer a teoria da cor e da luz, e você conhecer mais a física da luz, você vai ver muito mais. Eu te garanto isso. Agora, você está pertinho das casas casadas, está sabendo? Sim. É lindo isso. Maravilhosas, são maravilhosas. Pois é. Então, gente... Prazer imenso, tá? Muito prazer, obrigado. Panu, aparece lá, para a gente se ver lá. Para a gente trocar. Valeu. Alguém mais? Pô, Fred, bom te ver, rapaz. Que bom, que surpresa agradável. Desculpe, não tinha conhecido. Eu falei, eu conheço esse rapaz. Prazer todo meu, Afonso. Eu tenho trabalhado com frequência já na fotografia e com muito respeito mesmo, assim. Eu sou daqueles que não consigo nem ousar em dizer que dirijo fotografia, né? Porque eu entendo a complexidade que tem. Agora eu tive a oportunidade, comecei a falar para as pessoas que eu tinha esse desejo, agora virando 25 anos de experiência, 50 anos na vida já, que fiz esse ano agora. E eu digo, poxa, cara, eu acho que assim, eu gosto tanto disso, eu me sinto tão bem compondo a imagem, né? Claro. Em todos os sentidos, que eu vou nessa. E um curso contigo é meu Opa, vamos nessa, cara, vamos nessa. objetivo principal. Eu estava falando, eu não sei se você conheceu o Wagner, aí da Universidade de Pelotas. Você lembra quando nós estávamos lá em Pelotas filmando, que nós fomos na universidade? Acho que você foi até comigo. Foi junto. E aí ele fez o curso comigo. O professor tem uma menina que foi aluna dele, eu conheço ele. É genial, pô. Bons tempos. Sim, eu sou aluna dele. Tá vendo? Aliás, aquela turma toda da Faculdade de Pelotas foi muito legal, porque a gente conseguiu proporcionar uma espécie de estágio coletivo, assim, né? O Afonso foi muito atencioso, assim, deixou as pessoas fazer visitação periódica toda e também, por nossa surpresa, as pessoas da faculdade metiam a mão na cenografia. Freitas também, um amigo nosso aí de Pelotas. E o Beto, você tem visto ele? O Beto já deu 2 cursos aqui conosco, Beto Rodrigues. Ah, sim, Beto Rodrigues, direto, já fiz uns filmes para ele ali, fiz um documentário lá. É um bom produtor, né? Foi um dos produtores lá. Agora eu fiz uma fotografia pro Diego Miller, falando com o Diego Miller, nosso amigo, né? Diego, aí ele foi dirigir um documentário aí e me chamou para fotografar. Então, o Diego são os dois gêmeos, não é isso? Os macacos.
que a gente brincava, você é um inteligente, você é um bom caráter, sei lá, a gente não sabia quem era um e nem outro. Ele até hoje fala com muito orgulho dos esporros que tu dava nele. Ô, seu curta-metragista de merda! As molecagens, né? Gente finíssima. Esses gaúchos são danados. A única coisa que eles não sabem é cozinhar carne, fazer carne, essa coisa de churrasco gaúcho. Isso é um horror, cara. Exatamente. Tem que vir aqui para o Rio para aprender com os mineiros, né? Mas tudo bem. Eu estou aqui em Pelotas, mas eu sou de Minas. E eu também acho isso. Deve saber cozinhar churrasco mineiro é bom. Aí, Pelotas tem a charqueada, né? Como é aquele lugar que a gente ia na casa? Charqueadas. A Charqueadas. É uma história incrível, essa história dessa cidade, né? É verdade. Incrível. Esse país, meu amigo, tem cada história que eu vou te contar. Os rios de sangue, né? O Pampa, né? Não, as charqueadas matavam, cortavam tanta carne que os rios ficavam vermelhos, pô. É a história de Pelotas, né? Do apogeu do charque, né? Os Pelotas exportou o charque para o mundo inteiro. E aquela cidade cenográfica que a gente construiu em Bagé, com o Tempo e o Vento, linda. Como foi um projeto cenográfico sem um pouco de investimento na resistência dos materiais, a cidade, outro dia, passou por uma tragédia visual ali, que é uma máquina derrubando as coisas. É mesmo, é? É mesmo. É isso aí. É isso. Foi um prazer imenso tentar estar aí no Prazer é meu, e prazer de estar com vocês todos. Apareçam, escrevam, venham fazer o curso, tá? E quem chegou atrasado, de novo, isso está sendo gravado e amanhã um pouco mais tarde, vai para o YouTube, ABC Curso de Cinema. Vocês vão receber os e-mails com isso aí avisando. Mas, olha, boa noite a todos, obrigado pela presença, espero por vocês lá. Tá? Obrigada, professor. Um abração, prazer em conhecer todos. Obrigada, professor. Tchau, gente. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal.